Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando agora mais uma edição do Unifev em Pauta, te atualizando das últimas notícias daqui da nossa instituição, o que você já confere a seguir. E quem conferiu a última edição daqui do programa viu que o Unifev em Pauta foi todo especial em comemoração aos 55 anos de Fundação Educacional de Votuporanga, completos no último dia 30 de abril. E em celebração à data, a instituição promoveu uma palestra comemorativa com o renomado educador professor Dr. Clóvis de Barros Filho, que abordou a temática Mudança, um convite à realidade. O encontro gratuito foi direcionado aos alunos, colaboradores e toda a comunidade. E foi transmitido ao vivo pelo YouTube, no Unifev Votu, e pela TV Unifev, no canal 53, a partir das 8 horas da noite do dia 30. Em sua narrativa, o professor Clóvis questionou o hábito que as pessoas possuem em viver suas vidas pautadas nas expectativas de um futuro melhor para serem felizes. A gente acompanha a seguir um pouco de como foi esse encontro virtual de conhecimento e celebração. Ora, o que aconteceu ao longo da vida? O que aconteceu é que foi nos prometido que no futuro haveria alegria, gozo, prazer e felicidade. Foi nos prometido que quando alcançássemos um determinado patamar, seríamos felizes. Foi nos prometido que se nos empenhássemos, teríamos tudo de bom. E na verdade, quando nós alcançávamos as tais metas, a felicidade era empurrada para frente, para frente, para frente, sempre um passo adiante de você. Pois bem, você hoje é estudante, você cursa uma universidade e talvez você esteja nessa balada de se preparar. Mas aqui eu vou lhe dizer uma coisa. Reduzir a vida a uma escada é um apequenamento cruel que você não merece. A vida está onde você está. O amanhã é só uma quimera, uma suposição, uma hipótese. O ontem é só uma lembrança, uma questão de memória. Tanto o amanhã quanto o ontem é você que produz. É você que fabrica na sua mente. Porque no mundo o ontem não existe, nem o amanhã. Você fabrica o ontem e o amanhã com as suas lembranças e com as suas projeções. E o mais interessante é que o ontem e o amanhã você fabrica hoje. Agora, aonde a vida está. Portanto, se a felicidade é um atributo da vida, deve estar aonde você está. E você está aqui, neste dia de sexta-feira. São 20 horas e alguns minutos, e é aqui a chance que você tem da vida ser boa. A felicidade é um atributo da vida e não da lembrança, nem da antecipação. É por isso que você, durante o tempo que estiver estudando, você não deve abrir mão do prazer de aprender. Raramente isso é mencionado. E, no entanto, isso é o mais importante. O professor que vincula o seu ensinamento ao prazer do aluno merece todo o nosso aplauso. Porque o aluno já sai de casa antecipando o prazer que vai sentir, aprendendo com aquele professor. Você percebe, então, que é possível dar a cada aula, toda a sua importância. Degustar o que é ensinado. Aprender e estudar em casa. Dessa vez, você não precisa fazer como antes. Você lia livros de literatura porque ia cair na prova.
Mas é gozado, você pode ler os mesmos livros pelo prazer de lê-los. E vamos imaginar que você não tenha prazer nenhum em ler. Talvez seja porque você tenha sido vítima de uma vinculação do estudo com uma obrigação. Vinculação essa realizada em casa, pelos pais, na escola, pelos professores. E você passou a vida vinculando o estudar e o aprender a uma obrigação desagradável, quando, na verdade, toda a ênfase deveria ter sido dada no sentido contrário. Estudar é um privilégio. E vou mais longe. Você que está na universidade, entenda, este é o melhor momento da vida. Se a vida tem alguma chance de ser exuberante, é agora. Por isso, se você rebaixar a vida que é a da universidade, em nome de um mercado de trabalho, você estará rebaixando o que é em nome do que não é. Não há nenhuma certeza do que está por vir. Por isso, o teu maior patrimônio, tudo que você tem na mão, é a vida que você vive no instante em que ela acontece. Além do público que assistiu à transmissão pela TV Unifev, mais de 600 pessoas, entre colaboradores, comunidade acadêmica e externa, acompanharam ao vivo pelo YouTube a reflexão do palestrante sobre o tema Mudança, um convite à realidade. Se você quiser acompanhar a palestra na íntegra, é só ir lá em Unifev Votu no YouTube, onde está disponível. E ainda, se você não viu ou quer rever a última edição especial de aniversário da FEV, do Unifev em Pauta, ela fica disponível lá no facebook.com/rádio e TV Unifev. Sobre o palestrante, atualmente Barros Filho é autor de mais de 15 obras escritas, entre elas o best-seller A Vida que Vale a Pena Ser Vivida. E o curso de Medicina da Unifev realizou no finalzinho de abril seu primeiro congresso Intercomitês IFMSA Brasil. O evento foi transmitido pelo YouTube da instituição no Unifev Votu. A jornada contou com temas importantes como cuidados paliativos, saúde e atendimento do público transexual, medicina tropical, experiência de estudantes de medicina em outros países, entre outros temas. As palestras foram ministradas por médicos renomados. Para a gente entender melhor, acompanhamos a seguir trechos do evento. Vamos ver. Boa noite a todos, eu sou a Marina. Atualmente eu sou presidente do Comitê Local IFMSA Brasil Unifev, que é uma federação de estudantes de medicina presente em várias escolas médicas no mundo, que se estrutura em 5 comitês temáticos que abordam direitos humanos e paz, saúde sexual e reprodutiva, incluindo HIV e AIDS, comitê de pesquisa, de educação médica, time de intercâmbios e de saúde pública. O congresso surgiu com a ideia de unir essas temáticas em um só evento para que a gente conseguisse abordar vários aspectos importantes da prática médica de uma instituição estudantil tão importante em um cenário planetário em que se refuta evidências científicas com opinião própria. Isso é muito relevante na era da pós-verdade e na disseminação de fake news. Doutora Ana Cláudia Quintana, seja muito bem-vinda e a palavra é toda sua. Obrigada, muito obrigada pelo convite e parabéns pelo evento, né, pela iniciativa e compromisso de levar e disseminar esse conhecimento tão necessário para todo mundo que se colocou à disposição da medicina, né? Quando a gente decide, faz a escolha no vestibular para desejar ser médico um dia, a gente já começa esse exercício desde o dia que nós decidimos fazer essa escolha, né? Tem pessoas que acreditam que a medicina só vai acontecer depois que você pegar seu diploma, mas de verdade, todo o trajeto de formação, ele já é um compromisso com o nosso futuro e com o nosso primeiro paciente. Se a gente for pensar agora, né, que nós temos aí centenas de alunos de graduação de medicina podendo nos assistir, né? Depois, quando esse vídeo ficar no YouTube, milhares de alunos possam ter a chance de me ouvir. Eu queria que vocês
imaginassem que em algum lugar desse planeta tem alguém que vai ser atendido por vocês quando vocês terminarem a graduação, quando vocês estiverem de posse do número do Conselho Regional de Medicina de cada um dos espaços que você decidir trabalhar. Você pensar que nesse momento agora, dia 26 de abril, 6 horas e 7 minutos, tem alguém no mundo que vai te conhecer daqui a alguns anos. Na oportunidade, a graduação ainda arrecadou fundos para doação ao projeto Casa do Cuidar, uma organização social sem fins lucrativos que atua na prática e no ensino de cuidados paliativos. É claro que esse foi apenas um trechinho do evento online. O congresso completo está disponível no YouTube da Unifev, no Unifev Votu. Ainda falando de medicina, estudantes e profissionais da saúde se reuniram no YouTube da Unifev no último dia 28 de abril para participar do primeiro simpósio de interpretação de imagens, organizado pela Liga Acadêmica de Anatomia Clínica. Feito em parceria com o Centro Acadêmico de Medicina de Votuporanga, o CAMEV, o evento contou com 2 dias de programação. Na oportunidade, os presentes se aprofundaram nas temáticas relacionadas aos diagnósticos por imagem com profissionais convidados. Pessoal, boa noite. Em primeiro lugar, queria agradecer ao Pedro pelo convite para falar sobre os exames de imagem no traumatismo crânioencefálico. É um tema amplo, é um tema bem complexo, mas nós vamos tentar aqui dar uma passada geral em todos os tópicos, todos os temas, e ao final, quem tiver dúvida, fique à vontade aí para manifestar a pergunta para a gente poder complementar. Eu vou colocar a aula agora, tá, Pedro? Pode pôr, doutor. Outra coisa, vai ser divulgado um link nos comentários para poder enviar perguntas. Aí no final vou selecionar 2 perguntas para poder serem respondidas. Tá, bom. Eu vim falar hoje para vocês sobre os exames de imagem utilizados no traumatismo crânioencefálico, no diagnóstico e na condução dos casos de trauma de crânio. Trauma de crânio é uma doença muito grave, com grande modo de mortalidade no mundo todo. Eu vou tentar ser o mais simples e dinâmico possível, sucinto, né? Tentar me deter nos aspectos mais importantes. Os exames de imagem que a gente costuma utilizar no trauma de crânio são os seguintes. Primeiro, que até cerca de 30 anos atrás era o único exame que a gente dispunha, era a radiografia simples de crânio. Hoje em dia a gente não utiliza para quase nada o raio-x de crânio. Por quê? O raio-x só mostra para a gente osso, né? A gente sabe pelo raio-x de crânio se tem fratura ou se não tem. E mesmo assim, há muitas fraturas o raio-x deixa passar, então caiu no desuso. É feito apenas no raio-x, nos traumas de crânio de leve intensidade, como triagem para mandar o doente ou não para tomografia. Para acompanhar os próximos eventos, é só se inscrever no canal do YouTube da Unifev e ativar as notificações no youtube.com/user/UnifevVotu. O simpósio completo está disponível no YouTube da Unifev também. E a gente vai agora bem rapidinho para o intervalo, mas fica aí porque daqui a pouco o Unifev em Pauta está de volta com muito mais para você das últimas notícias da instituição. Fico te esperando, até já! Unifev em Pauta de volta do intervalo para continuar a falar da instituição e a trazer algumas das últimas notícias para você, começando o segundo bloco do programa. E o curso de Direito da Unifev realizou no início de maio um encontro online aberto à comunidade e aos alunos da graduação. O bate-papo transmitido ao vivo pelo YouTube da instituição, no Unifev Votuporanga, trouxe a temática Impactos dos Bens Digitais no Direito Civil. O encontro contou com a participação especial da professora doutora Everilda Brandão, quem é advogada, professora, doutora em Direito Civil e professora de Direito Civil e Direito Ambiental. Na próxima edição do Unifev em Pauta, a gente traz aqui um pouco de como foi esse evento. Não perca! E o assunto agora é saúde em pauta. Quem fala com a gente é o professor Ricardo Martins, docente da área da saúde aqui na Unifev. E hoje o professor traz informações importantes sobre a Covid-19. Já conferimos a seguir. Olá, ouvintes e telespectadores da TV Unifev.
e especial do programa Unifev em Pauta. Aqui quem fala é o professor Ricardo Martins e hoje vamos abordar um assunto relacionado à Covid-19. Uma revista importante europeia, New England, lançou um artigo durante a semana declarando que pacientes que tiveram a Covid-19 das suas formas moderadas e graves, principalmente aqueles pacientes que tiveram a hospitalização em função da doença, correm um risco de ter doenças oportunistas mesmo após a sua alta. E isso pode gerar um risco de 59% a mais de óbito por doenças oportunistas, ou seja, doenças relacionadas a sequelas pós-hospitalização. Quais são esses riscos? O risco de trombose venosa profunda, o risco de embolias pulmonares, pneumonias oportunistas por bactérias oportunistas e até mesmo derrame cerebral. Todas essas doenças, ou de cunho cardiovascular, cerebrovascular ou respiratória, precisam ser prevenidas. E como é que isso se dá? Por meio da reabilitação funcional pós-Covid-19. Essa reabilitação ela é oferecida no setor de fisioterapia da Unifev, aqui na Clínica Escola da Unifev. Esse setor é ligado ao estágio de fisioterapia cardiovascular e também ligado ao estágio de fisioterapia músculo-esquelética. E os alunos do último ano do curso, supervisionados por mestres e doutores na área de fisioterapia, oportunizam então essa reabilitação cardiovascular, cerebrovascular e também a reabilitação músculo-esquelética. É fundamental para que haja melhoria de qualidade de vida desses pacientes e também o restabelecimento funcional completo, e diminui grandemente os riscos de doenças oportunistas. As sequelas neurofuncionais musculoesqueléticas pós-Covid, elas podem permanecer de 6 até 1 ano no paciente pós-alta hospitalar. Por isso é fundamental que haja a recuperação funcional e a reabilitação desses pacientes. Procurem pela Clínica Escola de Fisioterapia aqui da Unifev no telefone 3405-9997, faça o seu agendamento e você será levado para uma triagem e depois a organização prática de um programa de reabilitação junto aos nossos alunos do último ano do curso de fisioterapia, supervisionado então pelos especialistas na área de fisioterapia cardiovascular, neurológica e também músculo-esquelética, para a reabilitação não só respiratória, mas a reabilitação cardíaca, cardiovascular e músculo-esquelética. Um grande abraço e até a próxima! Obrigada pela participação, professor. E a gente agora volta a falar de medicina, porque o vestibular de medicina da Unifev para ingresso na instituição no segundo semestre de 2021 já está com as inscrições abertas. Por conta da pandemia do coronavírus, o processo seletivo vai ser pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Os aprovados vão compor a 10ª turma da graduação. Os candidatos devem se inscrever pelo site unifev.edu.br/med 2021 até o dia 31 de maio. Toda a metodologia de avaliação continua sob a responsabilidade da Fundação VUNESP, que vai aceitar notas das provas realizadas nos últimos 4 anos, 2017, 18, 19 e 2020. Outras informações também estão disponíveis pelo telefone e WhatsApp 17 3405 9990. E a gente muda de assunto agora e fala de língua portuguesa, porque o docente da Unifev, professor Paulo Ferrarese, traz a seguir orientações super úteis para o nosso dia a dia. No português são 2. A reflexão do programa de hoje é sobre o acordo ortográfico. Oi, esse é o Espaço Português São 2. Eu sou o professor Paulo Ferrarese e te convido para algumas reflexões acerca da língua portuguesa. Para essa semana, eu pensei que a gente poderia falar um pouquinho a respeito do acordo ortográfico da língua portuguesa. Tem uma série de questões que podem ser abordadas no que se refere ao acordo ortográfico, mas acho que é importante lembrar que ele foi assinado em 1990, esse acordo ortográfico. Ele é bem
antigo, ele data do século passado, e ele começa a vigorar aqui no Brasil em 2009. Mas ele é admitido, a dupla grafia, né, a dupla utilização é admitida até janeiro do ano de 2016. Aí a partir de janeiro de 2016, 1º de janeiro, oficializa-se esse acordo ortográfico e só se admite uma grafia. E algumas alterações ocorreram, né, com esse acordo. São 9 países que assinaram o acordo ortográfico. A ideia era a unificação da grafia, né, da escrita nesses 9 países, que eles tivessem a mesma grafia. E eu queria abordar hoje o uso do hífen, fazer algumas considerações a respeito do uso do hífen, levando em conta o acordo ortográfico, esse último acordo ortográfico que nós tivemos. Eu acho que eu consigo resumir a coisa toda em aproximadamente 3 grandes regras. Vai dar conta de tudo? Não vai dar conta de tudo. E acho que é até importante que nós nos sintamos incomodados muitas vezes na hora de escrever. O que você ouve muitas pessoas dizendo é assim, agora já não sei mais escrever, agora já não tenho certeza se eu estou escrevendo adequadamente ou não. Eu acho ótimo, porque assim isso faz com que você pesquise, com que você vá procurar quando você tem dúvidas e que você evite, né, uma série de grafias equivocadas. Tá? Então acho que é importante procurar. Não tem certeza quanto à grafia, não tem certeza quanto ao uso, pesquise, vá procurar um dicionário, vá procurar uma gramática, faça uma pesquisa na internet, de forma que você só redija quando você tiver certeza a respeito da escrita daquela palavra. Vou chamar a atenção para algumas delas, ó. Vejam, anti-inflamatório, autoobservação, contra-ataque, micro-ondas, micro-ônibus e semi-internato. Notou alguma coisa de semelhante entre elas? Nesse caso, os prefixos, né, como nós chamamos, a primeira palavra, ela termina por vogal. E a segunda palavra também se inicia por vogal, e é a mesma vogal. Então vamos fazer uma seguinte reflexão, um seguinte pensamento. Quando você tiver prefixos terminados por uma vogal e iniciados pela mesma vogal, a palavra seguinte for iniciada pela mesma vogal, você tem de usar hífen. É preciso que use hífen. Vou chamar a atenção para o anti-inflamatório, que não era assim. Vou chamar a atenção para o micro-ondas, que para quem escrevia antes micro-ondas junto, se sente extremamente incomodado de ver esse hífen aparecendo agora. Acho que as outras mais tranquilo, tá? Então, regra número 1 é essa. Terminou por vogal, começou por vogal, você vai usar hífen. Agora, olha para esse caso. Autoescola, autopeças, autoestima, seminovo, semifinal. Vamos olhar para esse lado aqui primeiro. Ó, autoescola incomoda muito, né? A gente tinha fazia um espaço, né? Autoescola. Agora se grafa tudo junto, se escreve tudo junto. O que aconteceu aqui? A primeira palavra termina por vogal, a segunda também, só que são vogais diferentes. Então nessas circunstâncias você vai manter a palavra sem o uso do hífen, você não vai usar o hífen. Lembrando que o hífen é um sinal gráfico, é um sinal de pontuação que a gente usa para separar algumas palavras. Dentre outras utilidades, uma delas é a separação de palavras. Então autoescola termina por vogal, começa por vogal diferente. Então a gente não vai usar o hífen nessas palavras. Agora olha esse outro lado, antirreligioso, macro-região e semissintético. Também tem terminação por vogal e início por consoante. Só que agora as consoantes são ou R ou S. Quando isso acontecer, duplica esse R ou S. Por isso, antirreligioso, 2 R's, macro-região, 2 R's, semissintético, 2 S's. Tudo bem? E tem mais uma. Antes que eu vá para a última, dá uma olhada nessas palavras. Bem-vindo e mini saia. Só queria lembrar que a grafia delas já era essa daqui, tá? Se tá te incomodando isso daqui, não deveria te incomodar. Bem-vindo sempre foi grafado com hífen, pelo menos no último acordo que nós tínhamos, anterior ao último acordo que nós tivemos. Bem-vindo era com hífen. Você vai encontrar um monte de tapete de porta escrito bem-vindo sem hífen.
As pessoas não têm o hábito de colocar, mas esse hífen já estava aí e já era necessário que ele fosse utilizado. Então presta atenção no teu tapete de porta, vê se o bem-vindo está com hífen. Mini saia não havia, já existia essa duplicação do S na escrita de mini saia. Há muito tempo mini saia foi com hífen, mas já faz muito, né, que mini saia tem a duplicação do S. As pessoas ainda hoje olham e estranham a grafia dessas palavras, não deveriam. E por último, olha lá, pé de moleque, vê se te incomoda, pé de cabra, dia a dia, olho de sogra, camisa de força, fim de semana, cara de pau e mão de obra. E você viu que em nenhuma delas aparece o uso do hífen? São palavras que sempre foram grafadas com hífen. Pé de moleque sem hífen, né? Que loucura. O que acontece? São palavras que são consideradas, são vocábulos já considerados como consagrados na língua portuguesa. Então esses vocábulos perderam a utilização do hífen. E você deve estar pensando assim, como é que eu vou saber para diferenciar o pé de moleque, o doce, né? Estou me referindo ao doce, para diferenciar de quando eu quero falar do pé do moleque, por exemplo, do pé do menino, do pé do moleque. Como que eu faço para diferenciar? Nessas circunstâncias, só o contexto, só olhando onde a palavra está inserida e qual o significado que ela assume naquele contexto, só essa situação é que vai poder te salvar e dizer se é grafado de uma maneira, de outra e qual o significado que ele assume ali. Bom, para escrever de um jeito ou de outro vai ser sem o hífen, mas a questão é o significado que ele vai assumir ali. É o doce que eu estou falando ou é o pé do moleque ao qual eu estou me referindo mesmo, tá? Então essas palavras perdem o uso. Você viu o dia a dia aqui, ó, sem o uso do hífen, né? Dentre outros, fim de semana sem hífen. Então essas palavras perdem em virtude de serem consideradas já palavras consagradas na língua portuguesa. Tudo bem? É isso. Muito obrigada, Paulo, pela participação sempre aqui. E a gente, claro, aproveita para deixar também o convite para você que está nos assistindo. Tem alguma dúvida de português ou mesmo quer entender melhor algum assunto ou curiosidade que envolve a língua portuguesa? Você pode participar do programa comentando lá na publicação do Unifev em Pauta no Facebook da TV, no facebook.com/rádio e TV Unifev. Mande sua dúvida ou sugestão para a gente para que o professor possa respondê-la bem aqui no programa. E o Unifev em Pauta agora vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia sempre. Te espero no próximo programa, combinado? E não esquece que lá no facebook.com/rádio e TV Unifev você encontra todas as últimas edições do programa que já foram ao ar. Te espero por lá também. Grande beijo. Tchau, tchau.